Otávio Emanuel Rocha Ferreira Lima nasceu no dia 27 de julho de 1950, na cidade de Porto Nacional, hoje Tocantins, primeiro filho de Yaci Alba Rocha Ferreira Lima e Manuel Ferreira Lima. Desta união também nasceram Adriene, Maria Inês, Filomeno, Robledo, Mônica Maria e Manuel Filho. Fruto do segundo casamento de seu pai, nasceu o último de seus irmãos, Alberto. Com Otávio ainda bebê, a família se mudou para Goiânia, onde ele estudou no Colégio das Irmãs Dominicanas e, mais tarde, no Marista. Desde pequeno, Otávio sempre mostrou-se uma pessoa decidida no que quer que se lançasse, quer fosse gosto pelos livros, quer fosse pela bola. Ele chegou a flertar com a carreira de jogador de futebol no Goiás Esporte Clube, mas a investida foi barrada pelo seu pai, que, professor intelectual, fez questão que o filho enveredasse pelo caminho dos estudos. Assim, ele terminou cursando Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília, a UNB, onde foi semeada sua paixão pela radiodifusão. Otávio sempre mencionava essa época com carinho e saudosismo, mantendo contato com os colegas de turma pelos muitos anos que viriam à frente. De visita à avó Maria em uma de suas férias universitárias, Otávio conheceu sua companheira de vida, Mônica Maria Gonçalves Aires Ferreira Lima, que também era de sua terra natal. O namoro foi à distância, pois ela fazia faculdade em Uberaba, Minas Gerais. Logo que ambos se formaram, decidiram se casar. O enlace aconteceu em 1975 em Curitiba, Paraná, onde a família de Mônica morava. De lá, seguiram para Goiânia, Goiás, onde construíram sua vida e de onde nunca saíram. Também lançaram ali as bases da sua família. Primeiro nasceu a Juliana, em 1976. Depois a Marina, em 77. O Otávio Filho vem em 78 e o Mário em 79. Após a perda da primogênita, Otávio e Mônica decidiram ter a caçula Marcela, que nasceu em 87. Dos filhos vieram os netos: Juliana, Amanda, Pedro, Gabriela, Noah, Luna, Zoe e Lígia. Sempre dedicado à sua profissão, Otávio buscou de maneira ininterrupta expandir e aprofundar seus conhecimentos, tendo marcado sua carreira no Grupo Jame Câmara, onde foi responsável pela expansão da rede de transmissão da empresa nos estados de Goiás e Tocantins. Muito simples e solidário, Otávio trabalhou até os seus últimos dias de vida como consultor e fabricante de antenas e caixas de sintonia. Ele partiu aos 70 anos, tendo deixado um legado de fé e de amor à família. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, sempre com muita ternura e confiança, nós queremos nos colocar diante de Deus, porque Ele nos conhece bem, conhece a nossa fragilidade, os nossos limites. Mas eu sempre digo, Deus também conhece, sobretudo, o nosso bom propósito. Deus conhece o nosso desejo sincero de segui-lo, de amá-lo, de superar nossas fragilidades, nossos erros. Por isso que o ato penitencial é esse convite tão especial, para que com muita confiança em Deus, nos coloquemos diante dele, acreditando na sua misericórdia, acreditando no perdão de todos os nossos pecados. Peçamos ao Senhor, cantando o perdão e a paz. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, 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 aleluia,
porque me viste. Felizes os que creram sem terem visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho de Deus, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. A nossa saudação sempre muito especial e carinhosa a todos vocês aí de casa que nos acompanham através da Rede Aparecida de Comunicação. É um grande privilégio entrar na sua casa, participar da sua vida, da vida da sua família, para poder assim repartir e multiplicar a graça de Deus, a esperança de que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Nós estamos neste tempo tão bonito da liturgia da igreja, chamado tempo da Páscoa. É o tempo da esperança, é o tempo do anúncio da ressurreição do Senhor. E eu tenho certeza que todos vocês já notaram que desde o domingo de Páscoa até hoje, e isso vai continuar até o final do mês pelo menos, todas as primeiras leituras fazem referência ao livro dos Atos dos Apóstolos. Depois da sua morte e ressurreição, inicia-se a missão da Igreja de Jesus. E a beleza do livro dos Atos dos Apóstolos é de fato testemunhar a certeza de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Não sem razão, Pedro e os outros discípulos e discípulas de Jesus anunciam com muita esperança a certeza de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E esse anúncio, esse testemunho sobre a ressurreição de Jesus está sempre muito presente em todas as leituras dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos até aqui. Mais uma vez, o trecho de hoje nos fala disso, nos fala da certeza de que Deus ressuscitou Jesus para uma vida nova, uma vida que não se mancha nem murcha. E os discípulos, logo após a ressurreição de Jesus, são transformados por essa força, por essa graça, porque a graça da ressurreição age objetivamente na vida de Jesus, ressuscitando o seu corpo. Mas a força, a graça da ressurreição age também na vida dos discípulos, dos homens e das mulheres que seguiram Jesus. E eles se transformam, se deixam transformar por essa força, pela força do ressuscitado. A gente pode notar muito claramente, sobretudo Pedro e outros discípulos, deixam de lado a covardia, a insegurança, a tristeza, o medo e se transformam
em anunciadores da esperança. E o livro dos Atos dos Apóstolos vai mostrar que esse testemunho vem acompanhado sempre de muitos prodígios, de muitos sinais. Sinais claros de que a ressurreição não é simplesmente uma ilusão. Sinais claros de que a ressurreição de Jesus é verdadeira, porque o Jesus ressuscitado se mostra, se deixa ver, come pão e peixe com os discípulos. A teologia moderna insiste num ponto que me parece muito fundamental e muito claro para entendermos o mistério da ressurreição. A teologia moderna insiste em dizer que o crucificado é o ressuscitado. Não se trata aqui de duas pessoas, como se o crucificado fosse um dublê. Não, não é. É o mesmo Jesus. Jesus viveu fazendo bem, passou a sua vida fazendo bem, ensinando, curando os doentes, falando sobre o mistério de Deus, mas foi rejeitado. Foi rejeitado pelo ódio, pela ira dos seus adversários. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E os apóstolos se mostram testemunhas da ressurreição. Essa é a beleza do trecho que nós ouvimos hoje. Os discípulos, de alguma maneira, atraem para si a ira dos adversários de Jesus. Na época de Jesus, muitas pessoas, sobretudo os mestres da lei, os fariseus, os doutores da lei, se opõem a Jesus porque não aceitam o seu projeto, não aceitam o projeto do reino de Deus. Muitas autoridades religiosas da época de Jesus pensam apenas em si mesmas e deixam de lado a caridade para com os pobres, o cuidado para com o povo, distanciando Deus dessas pessoas que tanto recorrem à sua proteção. Jesus, nós bem o sabemos, é muito contestado. Pouco antes da sua morte, mas já também no início da sua vida pública, muitas pessoas se opõem a Jesus, se opõem ao seu projeto. Depois da ressurreição, são os discípulos que se tornam, de alguma maneira, alvos dessa crítica, desse ódio, dessa oposição ao reino de Deus. E eles enfrentam isso com muita disposição, com coragem, com confiança, e anunciam sem vergonha, sem medo, anunciam a certeza mais importante do cristianismo, a certeza de que o nosso Deus é o Deus da ressurreição e da vida. E no trecho que nós ouvimos hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, há uma expressão muito forte. Pedro, em nome de toda a comunidade apostólica, diz que se Jesus ressuscitou verdadeiramente, ele merece ser anunciado como ressuscitado, como vencedor, como Filho de Deus. Por isso, na compreensão de Pedro e de todos os outros apóstolos, não há motivo para ficarem calados, não há motivos para esconderem essa alegria, a alegria da ressurreição, a alegria da vida nova. E isso tem uma repercussão muito clara na nossa vida, no nosso jeito de ser cristão. Também nós devemos, a partir dessa experiência, da experiência com o ressuscitado, devemos anunciá-lo com alegria, com entusiasmo, com fé e, sobretudo, com a certeza de que a ressurreição de Jesus deve continuar transformando as nossas vidas. A ressurreição do Senhor não é simplesmente um fato do passado. A ressurreição de Jesus é uma verdade, é uma realidade que deve estar muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso jeito de agir. São Paulo diz isso com muita clareza em muitas passagens das suas cartas. Se Jesus ressuscitou verdadeiramente e se nós acreditamos nisso, a nossa vida tem que ser uma vida de quem tem fé, de quem acredita na ressurreição, de quem acredita na força, na graça da ressurreição. Acreditar na graça da ressurreição significa, sobretudo, transformar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de olhar o mundo.
E nós podemos fazer isso, não poucas vezes, através de gestos pequenos, gestos de cordialidade, gestos de ternura, ações que estão sempre ao alcance das nossas mãos, das nossas atitudes concretas. É assim, de uma maneira concreta, que os apóstolos testemunham a ressurreição de Jesus. Também nós somos chamados a dar esse testemunho de uma fé verdadeira, de uma fé transparente, de uma fé clara, de uma fé propositiva. É esse o nosso sonho, esse é o sonho do reino de Deus, um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos, um mundo onde Deus está bem pertinho de cada um de nós. O evangelho de hoje é já o início do evangelho de São João, fala sobre a ligação estreita e forte que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São João pensa a ação de Jesus sempre muito ligada à ação do próprio Deus Pai e à ação do Espírito Santo. É verdade que a teologia trinitária foi desenvolver-se apenas nos séculos seguintes do cristianismo. Até o 3º, 4º século é que a doutrina trinitária foi de fato desenvolvida. Mas no Evangelho de João, as ideias principais, as bases principais para essa compreensão de um Deus trinitário, essas ideias, todas elas estão muito presentes. São João, nós dizemos, é o evangelho trinitário por excelência. E no trecho que nós ouvimos hoje, fica claro que a ação de Jesus está sempre ligada à ação de Deus Pai, à ação do Deus Espírito Santo. Quem é Deus para nós? Deus é um Pai que nos ama, Deus é um Pai que nos quer bem. E todo o amor que Deus tem por nós está presente também na vida de Jesus. O Evangelho deixa isso claro. Jesus é aquele que vem de Deus. Jesus é aquele que age, fala, ensina e cura em nome de Deus. E todo aquele que crê em Deus, necessariamente deve crer também em Jesus. E deve acreditar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Kyrios, que Jesus foi ressuscitado por Deus. Essa é a esperança bonita da nossa fé, essa é a proclamação bonita que a nossa fé nos ensina. Mas há no Evangelho de hoje um ponto que merece destaque fundamental para a nossa compreensão de fé. São João nos fala que, além do amor que o Filho recebe, Jesus recebe de Deus a plenitude do Espírito. E esse é o jeito muito bonito de ser de Deus. Deus Pai não comunica a Jesus uma divindade aos pedaços, não. Deus Pai comunica, oferece a Jesus uma divindade plena, uma santidade integral. E esse é o nosso desejo, que nós possamos ter um amor pleno, um amor verdadeiro, e não um amor aos pedaços, um amor de qualquer jeito, um amor displicente, um amor que não se preocupa com o próximo. O nosso jeito de amar tem que ser também o mesmo jeito de ser de Deus. A mesma força com que Deus ama deve estar também no nosso coração de filhos e filhas, nosso coração de quem crê, nosso coração de quem tem fé. O trecho que nós ouvimos do Evangelho de hoje está no conjunto do capítulo que fala sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um mestre da lei, é um fariseu muito importante, se aproximou de Jesus de noite porque tinha medo de ser confundida a sua autoridade, ficou com medo de ficar mal afamado de estar se aproximando de Jesus. Mas no coração dele havia essa certeza, a certeza de que Jesus falava também em nome de Deus, ensinava em nome de Deus. E no finalzinho deste capítulo, São João nos mostra essa relação que existe entre céu e terra, luzes e trevas, bênção e ira de Deus. Como nós devemos nos colocar diante disso? O que é preciso fazer para nos aproximarmos da luz e não das trevas, da vida e não da morte, do amor e não da ira de Deus? Nós precisamos
Numa palavra, viver como Jesus viveu. Viver o amor ao próximo, viver a alegria das bem-aventuranças, viver o anúncio de um mundo melhor, de um mundo mais feliz para todos. É esse o nosso desejo, é essa a nossa fé, e eu tenho certeza que você aí de casa, mesmo não podendo participar da Eucaristia presencialmente, tenho certeza que no seu coração há esse desejo, o desejo de uma vida nova, de uma vida de quem é de fato transformado por Deus. A teologia clássica nos ensina que o crucificado é o ressuscitado. Não são duas pessoas, porque a fé dos discípulos é clara. Os discípulos olham para Jesus ressuscitado e creem que a força de Deus está nele. Creem que Deus é plenamente divino. Creem que Jesus nos oferece um caminho, um itinerário, uma rota em direção a Deus. Que o tempo pascal, que vai se prolongar ainda por várias semanas, continue nos incentivando, nos incitando a viver essa esperança, a esperança da ressurreição, a esperança da vida nova. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, se alegre conosco, na certeza de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. A vós, Senhor, Deus de amor, vos apresentamos confiantes nossas súplicas e pedimos vosso imenso auxílio divino rezando. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. Senhor, fazei com que seus filhos sempre reconheçam a presença de Deus em suas vidas, assim como o vovô nos ensinou. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. Senhor, que os valores de integridade, humildade e atenção ao próximo prevaleçam no mundo, como o vovô buscava que fizessem parte da vida dele. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. Senhor, conforte o coração dos que ficam na confiança de que um dia vão encontrar o que partiram no céu. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. Senhor, abençoe as famílias, os desamparados, os doentes e especialmente nesses tempos difíceis que vivemos. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. Deus, ajudai-nos por vossa graça a proclamar com nossa vida a alegria da ressurreição do vosso Filho e alcançar a vida nova que Ele nos trouxe. Vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas,
e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Afonso, São Geraldo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso querido Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, o clero, os religiosos, as religiosas, os agentes de pastoral, os catequistas e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Logo após a ressurreição do Senhor, os discípulos de Jesus conservam no coração uma fé muito vibrante, um entusiasmo muito convicto, a certeza de que Ele ressuscitou verdadeiramente. E esta fé convicta, esta fé alegre que faz com que os discípulos, também eles, se transformem em testemunhas da ressurreição. No coração dos primeiros discípulos, no nosso coração, está a certeza de que Deus é Pai, a certeza de que Deus nos ama, nos quer bem. Que a oração do Pai Nosso nos incentive a testemunhar a alegria e o realismo da ressurreição do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de bênçãos celestes. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia.
Cristo ressuscitou verdadeiramente, o nosso coração se enche de esperança, de alegria, e também nós queremos viver como ressuscitados, testemunhar a alegria da ressurreição, a alegria de reconhecer Jesus como o Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. A nossa família também é sagrada, os nossos lares são sagrados, sobretudo neste tempo de isolamento social, de pandemia. Nós queremos que você aceite o nosso convite, o convite de transformar a sua casa num verdadeiro santuário, transformar a sua família num santuário da palavra, e que todos nós possamos, com alegria, suplicar abundantes bênçãos de Deus para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos aqueles que vivem conosco a alegria de pertencer a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendigamos ao Senhor pela vida de nossa família. E todos vivam em seu amor. Que o Espírito Divino ilumine a todos desta família. E todos vivam na fraternidade e na união. Oremos. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de ternura e de bondade, com fervor e humildade nos dirigimos, suplicando pela família. Abençoai-a e santificai-a. Dignai-vos, Senhor, enriquecê-la com toda sorte de bens. Concedei-lhe, Senhor, as coisas necessárias para que ela possa viver dignamente. Que vossa presença ilumine a vida e os caminhos desta família, e que por vossa graça ela corresponda em cada dia à vossa bondade, e vossos santos anjos guardem a todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Rezando pela nossa família, nós queremos consagrá-la a Deus, suplicando a intercessão de Nossa Senhora, dirigindo o nosso olhar, o nosso coração para Maria, Mãe de Deus. Consagremo-nos a ela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos
e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.